Segunda-feira, 19 de abril de 2021. Argentina. Manifestantes tentam invadir Casa Rosada após anúncio de mais medidas restritivas. Governo Bolsonaro faz com que Nordeste produza trigo pela primeira vez e colheita supera até a de lavouras do sul do Brasil. Presidenciáveis se unem para atacar Bolsonaro durante debate. Parlamento da Polônia pode vetar ideologia de gênero no país. Venezuela politiza vacinação e imunização é só para apoiadores de Maduro. Ex-deputado Roberto Jefferson diz que Brasil vive estado anárquico. Essas e outras notícias que estiveram em destaque nesse fim de semana nas redes sociais, você vai ver agora aqui no instantenews.1. Argentina. Manifestantes tentam invadir a Casa Rosada após anúncio de mais medidas restritivas. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está sendo pressionado pela população que está revoltada com o anúncio de suspensão das aulas presenciais e da proibição de circulação entre 8 da noite e 6 da manhã. Veja esse post. Argentinos vão às ruas protestar contra novas medidas de restrição. Além da tentativa de invasão à Casa Rosada, houve uma grande manifestação contra as novas restrições impostas pelo presidente Alberto Fernandes. O protesto concentrou-se no centro da capital, junto ao emblemático obelisco, onde os cidadãos se manifestam com bandeiras e faixas brancas e azuis claras, expressando aí a sua rejeição às novas restrições sanitárias. O governo Bolsonaro faz com que o Nordeste produza trigo, e pela primeira vez colheita supera até a de lavouras do sul do Brasil. O Brasil ganhou um novo espaço para a produção de trigo. Cultivado especialmente em regiões frias no mundo, o Nordeste recebeu o plantio e a colheita do cereal. O trabalho feito pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em fazer com que a água chegue à região nordestina, pode permitir que novos feitos como esse virem rotina. A preocupação passada pelo titular do Ministério do Desenvolvimento Regional para o presidente Jair Bolsonaro sobre a chegada da água na região é exatamente para que novas fontes de recursos sejam extraídas do Nordeste, que, apesar de quente, possui solo fértil para plantações. Esse plantio foi experimental e é resultado de uma parceria entre a iniciativa privada e pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, do Ministério da Agricultura. No primeiro teste, obteve-se como resultado uma produção mais acelerada. Do plantio até a colheita foram necessários 75 dias em solo cearense. Normalmente, o cereal é colhido em até 180 dias no resto do país. Raul Castro anuncia aposentadoria e pede diálogo respeitoso entre Cuba e Estados Unidos. Olha aí, Raul Castro deixa o comando do Partido Comunista de Cuba. Aí na foto com seu irmão já falecido, Fidel Castro. Na abertura do 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba, o PCC da ilha, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, anunciou a sua aposentadoria, que encerra assim mais de 6 décadas de poder de sua família no regime cubano. Quem vai assumir o cargo do ex-presidente do Conselho de Estado é o atual presidente do regime de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Presidenciáveis se unem para atacar Bolsonaro durante debate. Neste sábado, potenciais candidatos à presidência da República se reuniram em uma live para atacar o presidente Bolsonaro e seu governo. Veja quem participou do encontro: João Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Fernando Haddad e Luciano Huck. O evento online, intitulado Brasil Conference, foi organizado por uma comunidade de estudantes brasileiros ligadas às universidades de Harvard e do MIT. O debate
foi feita em parceria com o jornal O Estado de São Paulo. A participação dos opositores do governo não trouxe nenhuma novidade. Eles criticaram as políticas do governo federal, além de questionamentos relacionados à atuação do governo no combate à pandemia. Foram mencionadas deficiências em áreas como educação, tecnologia, política social, ambiental e externa. Rodrigo Maia diz que o orçamento está falido e não deveria ser sancionado. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, disse que o orçamento está falido e capturado pelos projetos paroquiais. A prova é que o volume de emendas parlamentares, que são os gastos incluídos por deputados e senadores no orçamento para obras em seus redutos eleitorais, é maior do que os recursos destinados a projetos do governo. Rodrigo Maia disse que o risco do presidente sancionar o texto consiste em cometer crime de responsabilidade que poderia desembocar em um processo de impeachment. O parlamento da Polônia pode vetar ideologia de gênero no país. O projeto de lei foi apresentado por cidadãos poloneses e não possui vínculos com o governo federal de lá, ressaltando que o mesmo será processado como qualquer outro projeto de lei e não há certeza de que entrará em vigor na Polônia. Mas o documento define o conceito de família como a união entre um homem e uma mulher, defende a vida da criança antes e depois do nascimento e dá aos pais o direito à educação dos filhos, resguardando suas convicções, principalmente morais e religiosas. A aprovação integral do projeto depende agora das considerações da Comissão Parlamentar de Relações Exteriores e Comissão de Justiça e Direitos Humanos da Polônia. Na Venezuela, imunização é só para apoiadores de Maduro. Olha aí, opositores de Nicolás Maduro são excluídos da vacinação. A Venezuela está excluindo oponentes do governo de Nicolás Maduro da vacinação contra a Covid-19. Segundo a agência Bloomberg, só os cidadãos que têm o cartão de fidelidade do Estado é que podem ser vacinados. Embora todos os venezuelanos tenham carteira de identidade nacional, nem todos se cadastraram para obter o cartão de subsídios do Estado, conhecido como Carné de la Pátria, que é desproporcionalmente concedido a pessoas que dependem de ajuda estatal e que têm maior probabilidade de serem leais ao governo de Nicolás Maduro. O uso do registro tem sido criticado por especialistas, médicos, ONGs e também pela oposição. Dinamarca é a primeira nação europeia a abandonar o uso da vacina AstraZeneca. A Dinamarca é o primeiro país da Europa a abandonar completamente o uso da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O motivo é a possível relação do imunizante com casos de trombose. No mês passado, mais de 12 países europeus, incluindo a França, a Alemanha, Itália e Espanha, suspenderam o uso da vacina após relatos de trombose e de mortes de pessoas que receberam a injeção. Estudo indica que chance de reinfecção pelo coronavírus é inferior a 25%. Embora isso aconteça na maioria das infecções virais, essa hipótese ainda não havia sido demonstrada para o SARS-CoV-2. Quem chamou a atenção para o assunto foi o biólogo Fernando Reinach, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo neste sábado, dia 17 de abril. Ele trouxe uma boa notícia para quem já foi infectado pelo coronavírus. De acordo com um estudo feito na Inglaterra, essas pessoas têm 84% menos chance de serem reinfectadas. Esse nível de proteção, segundo Reinach, é equivalente ao obtido com o uso das vacinas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderá passar neste ano pela 5ª cirurgia motivada pela facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. E nada da justiça liberar o sigilo dos advogados do Adélio, diz aí o post do Jornal da Cidade Online. O presidente Bolsonaro informou que vai se submeter a uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia. Esta é a 7ª operação de Bolsonaro, e não a 5ª, como dissemos, após a facada que recebeu durante o comício na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando ainda
era candidato à presidência da República. O autor do atentado a Bolsonaro está preso na penitenciária estadual de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Justiça de Minas Gerais concluiu que o Adélio sofre de transtorno delirante e que não poderia ser punido criminalmente pelo atentado. Defensores públicos chegaram a solicitar a transferência de Adélio para um hospital de custódia e de atendimento psiquiátrico. O caso foi parar no STF nas mãos de Cássio Nunes Marques. Ele entendeu que a medida de segurança poderia ser cumprida em outros locais. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra a transferência. Mudança no comando da Polícia Federal pode trazer novidades sobre o caso Adélio. Apesar do sigilo telefônico do autor do atentado ao Bolsonaro e de seus advogados ter sido mantido pelo STF, a Polícia Federal vai voltar a trabalhar no caso, pois ainda tem muitas questões que não foram esclarecidas. Ela aguarda uma decisão do Superior Tribunal de Justiça para ter acesso aos celulares dos advogados que defenderam o autor da facada. Veja nesse post: Bolsonaro pede a novo diretor da PF a reabertura do caso Adélio. Na conversa com o novo diretor-geral da PF, Paulo Maiorino, o presidente disse que ele teria liberdade de atuação, mas fez um pedido que descobrisse quem quis matá-lo, uma referência à tentativa de assassinato que ocorreu em 6 de setembro de 2018. Quem postou esse post, essas informações, foi o Ricardo Arruda. É incompreensível a proteção que vem sendo dada aos advogados de Adélio Bispo no que se refere ao sigilo de seus celulares. O influenciador digital Ed Raposo acredita que o ministro Cássio Nunes Marques poderá ter uma grande oportunidade para quebrar esses sigilos. Vamos aguardar. PSOL denuncia diretor-geral da PF por troca de superintendente no Amazonas. O PSOL apresentou na quinta-feira uma representação contra o novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, ao Ministério Público Federal, o MPF. Segundo a denúncia, ao realizar a troca, Maiorino teria realizado uma retaliação ao então superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Alexandre Saraiva é o nome dele. Isso aconteceu após ele ter protocolado no STF uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eles alegam supostos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e por dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. O inacreditável nessa história é que os militantes do PSOL usaram como prova para a representação uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Funeral de Philip tem cortejo, missa e homenagens militares. Com honrarias militares, o funeral do príncipe Philip teve início neste sábado e aconteceu no Castelo de Windsor. Inicialmente houve uma breve procissão fúnebre, seguida por um serviço religioso restrito e um enterro privado. O corpo do Duque de Edimburgo foi colocado na cripta real da Capela de São Jorge, em Windsor. O ex-deputado Roberto Jefferson denuncia: estamos vivendo um estado anárquico, um estado inconstitucional. Nós viramos uma republiqueta bolivariana. Eles querem partir o Brasil. É hora das Forças Armadas agirem. Veja aí, Roberto Jefferson confronta STF, expõe plano de José Dirceu e Lula e alerta sobre Venezuela, além de alfinetar Luciano Huck. Veja o que publicou a Folha Política. Em reação a recentes decisões do STF, declarações de presidenciáveis que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro e matérias veiculadas na Rede Globo e na velha imprensa em geral, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, fez severas críticas, além de alertar a população. O político pontuou: Lewandowski reclamou que o tratamento no STF é diferenciado para Lula. Claro que é. Mudaram a regra da segunda instância apenas para favorecer Lula. Cancelaram condenações de 3 instâncias da justiça apenas para favorecer Lula. Mais diferenciado que isso, impossível.
A velocidade com que o STF votou a anulação das condenações de Lula é a prova concreta da submissão da Corte Suprema ao PT. Mas não vão parar por aí. O plano não é apenas eleger Lula, mas conquistar o poder, como diria o comandante das milícias petistas, Zé Dirceu. Até Gilmar Mendes falou pouco para defender a anulação das sentenças de Lula. Puro jogo de cartas marcadas. Neste contexto, ele advertiu quanto às práticas do bolivarianismo venezuelano. A Narcocorte Superior da Venezuela treinou todos os ministros de Lula-Lau, Dilma e FHC. Foi a Narcocorte da Venezuela que colocou o Maduro na presidência. O STF quer fazer o mesmo com Lula-Lau. E se Arthur Lira responder que não colocou os pedidos de impeachment por falta de fundamentação ou porque não é o momento, Carmen Lúcia vai fazer igual a Barroso e obrigar a Câmara a analisar as ações? Pedido de impeachment não é CPI, mas como está valendo tudo no STF, o STF no mesmo dia mantém a anulação das condenações de Lula e impõe prazo para Arthur Lira explicar por que não está colocando em votação os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. O jogo é bruto. Nessa tessitura, o presidente do PTB voltou a pressionar Rodrigo Pacheco, presidente do STF, e criticou a Rede Globo com veemência. Pacheco anunciou que a CPI da Covid será instalada na próxima semana. Já em relação ao pedido de impeachment de Alexandre Moraes, que conta com quase 3 milhões de assinaturas de brasileiros e brasileiras, Pacheco não está com pressa. A justiça brasileira vem sendo aparelhada nos últimos 30 anos. Juízes e promotores são formados em universidades públicas, em maioria comunistas. Imaginem se Bolsonaro mandar a Globo Lixo reduzir o tempo das novelas de Satanás. Como a justiça ousa ditar programação contra Deus? Cássio Marques não decepcionou e votou contra a anulação das condenações de Lula. Não demora e Gilmar vai começar a reclamar do voto dos colegas, vai esbravejar, falar mal do Piauí, chorar em homenagem aos advogados e o teatro todo. O Diário Oficial publicou hoje resolução que cria a Frente Parlamentar do Desarmamento, pois eu já conversei com a minha bancada para recolher assinaturas com o objetivo de criar a Frente Parlamentar Armamentista. Não podemos deixar que apenas uma visão do assunto se sobreponha. Fachin quer aproveitar a aposentadoria de Marco Aurélio Mello para mudar de turma no STF. Ele quer sair da segunda turma, dominada por Gilmar Mendes, e ingressar na primeira. Vai da pior para pouco menos pior. Segundo Jefferson, a Suprema Corte estaria atuando como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, além de beneficiar Lula. O maior partido de oposição ao governo Bolsonaro hoje é o PSDF. Chegou a hora dos prefeitos e governadores responderem onde gastaram o dinheiro. Disse Jesus, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos 4:22. Um diretor da CNN americana revelou que o foco da emissora no ano passado era dar uma forcinha para tirar Trump. Não foi apenas uma forcinha. A imprensa dos Estados Unidos atuou descaradamente para eleger o BD, igualzinho o que estão fazendo para eleger Lula por aqui. Se colocarem Lula em um polígrafo, capaz da máquina quebrar por excesso de mentiras. Lewandowski reclamou afirmando que o judiciário concede tratamento diferenciado a Lula. A defesa de Lula apresentou mais de 400 recursos e atrasou o quanto quis os processos dele. Sem dúvida, o judiciário trata Lula de forma diferenciada. A esquerda está indignada com Bial porque ele disse que só entrevistaria Lula com um detector de mentiras do lado. Estão indignados porque Bial falou a verdade? Dessa forma, ele insinuou que ministros do STF cometem crime de responsabilidade ao exercerem atividade político-partidária. Guilherme Fiuza sobre as agências de checagem de fatos. São os senhores da verdade, é uma patrulha de fake news. Elas são uma milícia fascista. De acordo com a Lei 1079 de 1950, é considerado crime de responsabilidade por um ministro do STF exercer atividade político-partidária. Quantos ministros do STF você enquadraria nessa condição? Saiu na imprensa a notícia: 543 pessoas morreram na fila por leito em São Paulo desde fevereiro. O governo federal enviou para São Paulo 17,7 bilhões apenas para o setor de saúde.
O que o governador fez com esse dinheiro? E ainda colocam a culpa pelas mortes em Bolsonaro. O governo Dória retirou composições de circulação no metrô e causou enormes aglomerações. Resultado, a companhia do metrô teve prejuízo de 1,7 bilhão e o número de casos e mortes no estado continua explodindo. Mas a imprensa passa pano para o governador. Santa publicidade. A extrema imprensa vem divulgando matérias dizendo que Lula ultrapassou Bolsonaro nas redes sociais. Mas aí a gente vê essa hashtag de campanha para inocentar Lula se arrastando e claudicando no Twitter e constatamos que essa informação é mais uma fake news. Ademais, Roberto Jefferson fez severas críticas a Lewandowski, ministro do STF, e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Entre todos os votos de ministros do STF, qual foi o que Mônica Bergamo destacou? Claro, o de Lewandowski, reclamando que a situação de Lula esteja sendo decidida pelo plenário. Lewandowski e Mônica não se envergonham de mostrar que estão em suas profissões para defender o PT. Em 2021, após 14 anos no vermelho, as contas externas do Brasil devem voltar a fechar no azul, graças principalmente ao novo boom de commodities como soja, milho, minério e petróleo. E isso mesmo com partidos de esquerda, o STF e a imprensa lutando para o Brasil não dar certo. No ensejo, Roberto Jefferson apontou que há congressistas vulneráveis a represálias do STF. Verdade é que os congressistas, em grande número, têm rabo. Os rabudos ficam nas mãos do STF. Pela via democrática será difícil moralizar a política. O STF é hoje o partido de governo no Brasil. Explosão de casos de na Índia. Não vi a imprensa chamando os dirigentes indianos de Parece que o termo só se aplica no Brasil. O governo Bolsonaro superou marca de 50 milhões de vacinas distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Mas por que não temos 50 milhões de brasileiros vacinados? Cobrem e questionem governadores sobre a aplicação dessas 50 milhões de doses. São eles que organizam suas filas. Não localizei no site do Globo, da Folha, do Estadão, do G1, do UOL, a notícia de que 19 respiradores novinhos em folha foram encontrados em um hospital no Pará, escondidos em uma parede falsa. Esse é o jogo da velha imprensa, esconder notícias que possam atingir governadores. Nessa oportunidade, ele retrucou Lula e Haddad, além de criticar Gilmar Mendes, ministro do STF. Alexandre Frota fazendo entrevista com Haddad e dizendo que quer também conversar com Lula. Daqui a pouco veremos Frota saindo na rua, de braço dado com Zé de Abreu, dando cuspidas em pessoas vestidas de verde e amarelo. Lula disse que quer atrair as igrejas evangélicas em apoio à sua pretensão eleitoral. Um homem que jamais é visto dentro de uma igreja e que nunca fala em Deus, quer o apoio da nação que ora, é muito deboche com os brasileiros de bem. Gilmar Mendes deu 10 dias para o governador petista da Bahia prestar informações sobre as medidas restritivas que adotou. Quando é Bolsonaro, o STF dá 48 horas, 72 horas para entregar explicações. Já o governador petista ganhou 10 dias para se explicar. Neste contexto, ele comentou uma declaração do jornalista J.R. Guzzo. E dizem que a justiça é cega. José Roberto Guzzo. Lula, agora em 2022, não é o candidato do PT, é o candidato do STF. Faltou o Guzzo dizer, é o candidato do PSTF. Gilmar Mendes, em entrevista ao Estadão, disse que o julgamento que anulou as condenações de Lula não foi uma absolvição. Está faltando óleo de peroba na casa desses senhores supremos. Pedi ontem para as pessoas definirem Lula em uma só palavra e a palavra que mais li foi ladrão. Mas para o STF, Lula é uma espécie de ladrão honesto, um ladrão do bem. No Pará, respiradores foram encontrados escondidos em uma parede falsa do Hospital Regional Abelardo Santos. Você acha que esse caso vai ser investigado pela CPI? Ademais, Jefferson alfinetou Luciano Huck, Haddad e outros que se aliam para denegrir o presidente Bolsonaro. Luciano Huck, no encontro dos presidenciáveis, disse que o Brasil não deu certo. Talvez só tenha dado certo para ele e mais alguns riquinhos. Huck foi um dos que conseguiu um empréstimo de 17 milhões do BNDES no governo do PT para comprar um belo jatinho da Embraer.
No encontro virtual de alguns presidenciáveis, rasgação de seda entre presentes, muitos ataques ao presidente Bolsonaro e, ao final, nada que justifique votar em qualquer desses candidatos. Huck até chegou a chamar Haddad de bom ministro da Educação. Quem assistiu perdeu tempo. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28, 28. A morte dos perversos é ponto final de uma história de loucura e obsessão. Quando a criatura pretende ser Deus, torna-se perversa. Parece escrito para o STF. Está na hora do presidente Bolsonaro incorporar as injúrias que lhe fazem. Precisa mimetizar o espírito do presidente Putin. É hora de adotar seus exemplos. O Putin tem soluções definitivas para os canalhas. Já são mais de 12 milhões de pessoas recuperadas dos efeitos da Covid. Alguém viu a Globo, desde o início da pandemia, falar no número de recuperados? Esse termo, recuperados, parece ter sido proibido nos noticiários da emissora. Agentes da Prefeitura do Rio, com apoio da Polícia Militar, registraram mais de 11 mil autuações e fecharam 155 estabelecimentos em 8 dias por desrespeito às medidas de prevenção à Covid. Fecharam alguma boca de... Interromperam a viagem de algum ônibus ou trem lotado? Notem que quando é para falar em mortes por Covid no mundo, a Globo e outros veículos de imprensa usam os números totais. Mas quando é para falar em vacinação, fazem contas proporcionais por milhão de habitantes, o que leva o Brasil a uma posição inferior. Jornalismo canalha. Li na imprensa que Luciano Huck jantou com Eduardo Leite no Palácio Piratini. Por que os outros presidenciáveis do grupinho não foram chamados? Já começaram a fazer panelinha dentro da panelinha? Roberto Jefferson, em entrevista ao canal Crítica Nacional, ele pediu uma atitude para conter o Supremo Tribunal Federal e declarou o que já dissemos há pouco. Estamos vivendo um estado anárquico, como você está vendo aí no post, um estado inconstitucional. Nós viramos uma republiqueta bolivariana. Eles querem partir o Brasil. É hora das Forças Armadas agirem. Agora veja alguns posts que chamaram a atenção nesse fim de semana. Após decisão do STF, Lula diz que empresários deviam fazer reza e pagar promessa para que ele voltasse. Empresários deveriam fazer reza e pagar promessa para que eu voltasse, diz Lula. Moro teve papel fundamental e premeditado no impeachment, diz filha de Cunha. Terremoto de magnitude 5,9 atinge sul do Irã. Não houve relatos sobre estragos a propriedades ou vítimas, de acordo com a imprensa oficial iraniana. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, confirmou que o Brasil vem avançando na criação de um real digital, uma versão eletrônica da moeda nacional. Em Belém, respiradores novos são achados em parede falsa de hospital. 19 respiradores novos foram encontrados no Hospital Abelardo Santos, no Pará, logo após uma vistoria. Os aparelhos estavam em uma parede falsa na sala da unidade hospitalar. O hospital, que é referência no atendimento da Covid-19, não utilizava o equipamento mesmo em meio à segunda onda da pandemia. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará se manifestou nas redes sociais neste sábado, classificando a informação como notícias falsas de blogueiros. Só que a notícia foi dada em primeira mão pela CNN Brasil. Imprensa tenta desqualificar previamente ações da Polícia Federal contra governadores e prefeitos corruptos. Veja só. CPI da Covid foi a manchete do Globo, né? Como o governo espera que a PF o ajude. No governo, a expectativa é que a Polícia Federal o ajude numa espécie de agenda concorrente à da CPI da pandemia. Funcionaria assim. Quanto mais avançar a CPI, mais explodirão operações estridentes da Polícia Federal contra governadores e prefeitos, de preferência da oposição, claro. Que vergonha, hein? Mas parece que o presidente Bolsonaro está no caminho certo. Deve ter muito governador por aí começando a ficar preocupado. O antagonista divulgou, né? Novo superintendente da PF em São Paulo preocupa Dória. A nomeação do delegado Rodrigo Bartolomei para comandar a superintendência da Polícia Federal em São Paulo causou
apreensão no Palácio Bandeirantes, disse a revista Cruzoé. Bem, esses foram os destaques desse fim de semana nas redes sociais. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para você.